Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, nesta quarta-feira, retornamos ao vivo. A gente ficou 2 quartas com programas gravados, um programa gravado e que foi apresentado como inédito e uma reprise em razão de uma pequena cirurgia que eu precisei fazer na região do olho. Então, evidentemente, que me prejudicava aqui as minhas atividades, mas estamos cá de volta, tudo certo, a vida segue. Todo programa, como é sabido pelos que nos acompanham, ele gira em torno de um eixo, né? De um assunto, de uma questão de uma greve, de uma negociação salarial, de uma manifestação das centrais sindicais, de uma conquista de uma categoria, de uma lei, de um projeto que digam respeito aos trabalhadores. O programa de hoje também, sem prejuízo de tratar de qualquer outro assunto, que o telespectador pode ligar e fazer suas observações, vai tratar da segurança dos profissionais de imprensa. Evidentemente que a nossa motivação foi a morte do cinegrafista TV Bandeirante, lá no Rio de Janeiro, Santiago Andrade, que foi atingido por um petardo lá, provavelmente um rojão, durante uma manifestação. Quando acontece esse tipo de coisa, há um clima de comoção, né? E natural, é humano. E também há muita exploração. Aí é um tratamento, às vezes, histérico. Aqui nós não vamos tratar com histeria nada, porque o assunto não é o caso. E aí discussões políticas, com envolvimento eventual de deputado, de partidos, os oportunistas já querendo fazer até uma CPI, né? Tem tanta CPI para ser feita no Brasil paralisada e agora querem inventar uma bobagem de uma CPI de Black Bloc. Então nós vamos aqui tratar do assunto que segurança tem os profissionais que são deslocados para as linhas de frente de trabalho onde há conflitos. E os conflitos existem em muitos lugares. Por exemplo, você vai cobrir um clássico, uma partida de futebol, as torcidas organizadas se encontram e você pode ter ali um conflito, às vezes até com morte, como já aconteceu. Você vai cobrir uma desocupação, como houve lá no caso de Pinheirinho, ou como houve recentemente, infelizmente, aquele episódio na Cracolândia, onde a polícia chegou dando borrachada, ali também expõe o profissional de imprensa a risco, né, à insegurança. Vai cobrir uma manifestação com milhares de pessoas, resultado nem sempre é previsível, foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na manifestação contra aumento de passagem. Nós vamos conversar com pessoas que têm vivência na área e que têm responsabilidade para tratar a respeito desses assuntos. Primeiro, o Guto, Zé Augusto de Camargo, que preside o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo. Guto, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara Aberta. Imagina, agradeço o convite. Nós estamos também com Esdras Martins, secretário-geral da AFOC, que é a Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, que já esteve aqui outra vez com a gente. A segunda vez. A segunda vez, agradeço o convite, muito obrigado pela presença. E nós estamos com pela primeira vez aqui no programa, o João Paulo Chalot. Eu me lembro do João Paulo Chalot quando ele era da Cruz Vermelha, cruzava, se não me engano, de assuntos de comunicação. Ele é integrado ao Boré e participa de um programa importante, do Repórter do Futuro, onde ele é professor e ele integra também uma organização chamada Conectas, que depois eu vou perguntar para ele o que é a Conectas, se é uma ONG, se é um sindicato, se é uma empresa, se é um banco, que organização que é a Conectas. Nós vamos ter na linha depois o Celso, vou errar aqui como eu sempre erro, Schroeder, que é o presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, vai falar por telefone. Guto, como é que o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, meu sindicato, onde sou filiado desde 79, avaliou o caso desse rapaz que morreu no Rio de Janeiro e te pergunto, isso é isolado ou isso é sintomático de uma situação mais grave? Na verdade, a gente entende isso como o ápice de um movimento de recrudescimento da violência contra os jornalistas que aumentou no ano passado para esse ano, né? Quer dizer, é uma decorrência trágica, culminou com esse acidente, vamos chamar assim, esse acidente trágico. Porque a questão da violência vem preocupando os jornalistas já há alguns anos, mas no meio do ano passado, desde as manifestações de junho, até agora ela vem aumentando
significativamente. Esse ano, nós estamos no mês de fevereiro, 3 jornalistas morreram no Brasil. Tá. Né? Então, mais de um por mês, no começo desse ano. Isso é uma demonstração do problema de segurança que nós estamos vivendo no trabalho do jornalista. Agora, essas 3 mortes estão todas relacionadas ao trabalho ou não necessariamente ao exercício da profissão? Porque às vezes a pessoa pode ser assaltada, claro. É emboscada em frente de casa. Dessas 3, 2 são decorrência da atividade. Uma, inclusive, que a gente está comentando aqui, né, ocorreu durante o trabalho do jornalista, durante o trabalho do repórter cinematográfico. Segunda foi uma execução no sul do Rio de Janeiro, né? Sim. No Rio de Janeiro, o rapaz tinha um jornal, um blog, que também está caminhando para dizer que é conotação de uma conotação política ligada à atividade jornalística. O terceiro caso aconteceu no fim de semana. Esse ainda está inconcluso, a gente não tem certeza, ninguém sabe exatamente o porquê ele foi baleado num bairro na cidade... eu lembro o nome do bairro, Belo Horizonte. Tá aí. Né? BH. Não, o nome do bairro que ele foi assassinado chama-se Belo Horizonte. E aqui no estado de São Paulo? Não, lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, Natal. Ah, tá. Natal. É um bairro, parece bastante violento, da periferia, porque no dia seguinte houve um outro assassinato de um outro cidadão lá. Perfeito. Então esse a gente não tem muita informação. Obrigado, Couto. João Paulo Chalot, conte um pouco sobre você, o que você faz, qual a sua profissão, que atividade você desenvolve, o que é a Conecta e que opinião você ou a Conecta tem a respeito dessa situação que nós estamos debatendo aqui, que é a insegurança que afeta muitas profissões, muitas atividades, mas agora afetando especialmente os profissionais de comunicação. Obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, eu cubro essas coisas. Tá. Eu já tive respirando gás, já apanhei, já tive aqui no Haiti, no Chile, em vários lugares. E também trabalhei com o outro lado, que é um pouco na tentativa de, se é possível, de alguma forma, capacitar jornalistas para cobrir essas situações, minimizar riscos, falar sobre procedimentos de segurança e como cobrir situações como essa. Eu trabalhei na Cruz Vermelha Internacional em projetos que diziam respeito a isso, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela, na Colômbia. E hoje, desde 2 anos para cá, eu estou na Conectas, que é uma organização internacional de direitos humanos fundada no Brasil há 12 anos. Trabalho especialmente com direito penal, questão de prisão no Brasil, tortura, maltrato em prisão, e com política internacional, no caso, a política externa do Brasil e direitos humanos. Perfeito. Dentro da Conectas, a gente trabalha fortemente com a questão da proteção do jornalista, no sentido de, nos órgãos internacionais que discutem proteção de jornalista, aprovar resoluções ou opinar sobre documentos que tratem do assunto. São papéis, são intenções, que às vezes têm uma importância mais simbólica e política do que fática. Então eu acho importante cercar o assunto por todas as frentes. A questão do comportamento, a questão da proteção, a questão de equipamento e a questão legislativa também. Perfeito. Agora, Chalot, quando houve a morte do rapaz pelo Rojão, sei lá o que for, teve muita discussão histérica, muita gente querendo bater um carimbo de que o Brasil é a Bósnia, é o Iraque. Você tem uma vivência internacional, como é que você compara a situação do Brasil com, digamos, a média internacional? É possível? Eu acho difícil comparar numericamente. Eu acho que os números são pouco para explicar o que acontece, porque é importante olhar para a natureza dos fenômenos que envolvem morte de jornalista e a consequência deles também. Por exemplo, eu acho que se você fala do México, onde os jornais chegam a publicar editoriais dizendo que não cobrirão mais assuntos de narcotráfico, porque os jornalistas estão morrendo como mosca dentro da redação, é uma coisa, mesmo você tendo ali menos jornalistas mortos do que no Brasil. Certo. Quando você tem uma situação como a da Síria, onde você tem mais de 2 anos de guerra, com bombardeio aéreo e coisa do tipo, você pode ter um número inferior de morte em relação a outro contexto, mas é um outro contexto. Então eu me recuso um pouco a ficar comparando números, porque é preciso ver o que está por trás do número. Eu não acho que exista no Brasil uma animosidade declarada contra a imprensa, no sentido de existir censura ou mesmo agressão deliberada. Você tem contextos onde é perigoso exercer o jornalismo. Eu acho que existe subnotificação no Brasil tremenda, ou seja, a gente é capaz de discutir casos que acontecem nas capitais, mas a gente não tem a menor ideia do que acontece nas pequenas cidades e no interior do Brasil, na fronteira verde, no centro-oeste, no nordeste, onde jagunços e máfias
onde talvez você tenha até um número menor de mortes, mas justamente porque os jornalistas já desistiram de cobrir os assuntos que poderiam provocar ameaça. Entendi. Então, parte do problema é a morte e a agressão ao jornalista. Outra parte do problema é o que deixa de ser publicado porque os profissionais já têm medo de morrer ainda antes de começar a trabalhar. Então, acho que os números são pouco, é preciso descer um degrau e ver o que é que acontece em cada um desses contextos, sem desmerecer a importância da coleta de dados e de comparar numericamente os contextos para chamar a atenção das pessoas para isso. É preciso não banalizar a morte de jornalistas. Não pode virar uma coisa comum. Correto. E na medida em que acumula casos, a tendência é esquecer ou dizer que é mais um caso. É preciso que a gente se levante e converse sobre o assunto cada vez que isso acontece. Ou seja, não podemos receber com naturalidade. Exatamente. É preciso ter indignação, reação e organizar meios, criar meios que deem um mínimo de garantia para esses profissionais, para nós profissionais de comunicação, porque eu também sou jornalista e tantas vezes já estive na linha de frente de conflito, de greve, de pauleira e tudo mais. Esdras Martins, secretário-geral da ARFOC. O repórter fotográfico pega lá a sua câmera, duas ou três lentes diferentes, e vai lá para o campo de futebol, no meio da torcida. Ele vai também para uma greve, para uma manifestação, para uma desocupação. Esse profissional ele chega com que tipo de amparo? Ele tem equipamentos que lhe protejam? Ele tem garantias legais? Te pergunto, uma empresa que contrata um freelancer para cobrir uma final de campeonato, ela dá alguma garantia para esse profissional além de pagar lá a tabela do sindicato? É esse que é o grande problema. A ARFOC, ela tenta, de alguma maneira, fazer com que haja um mínimo de proteção para a categoria. E nós sabemos, e aqui não adianta a gente ficar levantando, dizendo que ir por uma manifestação, ir para um jogo de futebol, ir por uma greve, uma desocupação é uma coisa simples, a gente sabe que isso é um trabalho que envolve um risco. Certo. Você colocar sua câmera fotográfica na frente de uma passeata, onde tem uma tropa de choque que está jogando bomba, e os manifestantes, a gente sabe que tem um risco. Agora, a gente sabe também que existe muita agressão gratuita contra o profissional de imprensa. Então, assim, e é fácil identificar o repórter fotográfico. Ele não é a pessoa que está com uma câmera pequenininha. Ele normalmente tem um equipamento grande, as pessoas sabem. Se posiciona. Se posiciona exatamente fora do conflito. Sim. Ele não participa do conflito. Ele não chega lá participando da atividade. Ele está fora para fotografar. Correto. Então, a gente só pede para as forças policiais e para que isso aconteça. Infelizmente, acontecem muitas agressões que a gente não consegue entender por que as forças policiais fazem isso. Correto. Por exemplo, a história do Sérgio é uma coisa clara, né? Do Sérgio Silva. Sim, sim. Ele toma um tiro que a gente... De bala de borracha. Que a bala vem numa altura que não é possível aquilo. Sabe? Que o policial levanta uma arma e atira por cima. Te pareceu deliberado? Então, já tinha acontecido naquele mesmo momento outros tiros, entendeu? Em que o policial atira por um grupo de pessoas que não está se manifestando, entendeu? Essas pessoas estão num grupo, num canto, então os policiais atiram naquele grupo de pessoas. Então, o que a gente cobra das autoridades é assim, que se a gente pede para ter um preparo das forças policiais, do governo, do Estado, é que esse Estado tem um pouco mais de preparo para atuação contra os repórteres fotográficos, entendeu? Entendi. É claro que nós aqui não estamos... Isso vale para o cinegrafista também, né? Sim. Porque ele também está lá na frente. Nós estamos dizendo que os nossos profissionais são pessoas exemplares. Nós temos uma briga constante para que eles tenham equipamento de proteção. Muitas empresas não dão equipamento de proteção para os profissionais. Nós brigamos com isso para que eles tenham. Um capacete, agora que está se usando capacete, agora que está se usando máscaras, não é muito comum, depois de junho para cá. E o colete? Ajuda o colete à prova de balas? Ou um colete... Existe um grande conflito entre os profissionais fotógrafos. Alguns acham que não deve se usar o colete. Porque você se torna um alvo das forças Correto. do Estado. Outros acham que isso é uma coisa... E não só das forças do Estado. Sim. Porque os que provocaram o assassinato do rapaz no Rio de Janeiro não tem relação com o Estado. Exatamente. Então você tem hoje um grupo, de um lado que é o Estado, teoricamente, protegendo a manifestação, e você tem um outro grupo hoje,
teoricamente, se manifestando pacificamente. Se manifestando. Então você está no meio disso. Perfeito. O Fernando me avisa que nós estamos com o presidente da FENAGE, o Celso Schroeder, na linha. Vamos lá para falar com ele? Muito bem. Está conosco o Celso Schroeder, espero ter pronunciado corretamente o nome, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, com quem eu me encontrei não faz muito tempo no Rio Grande do Sul, participando de um debate lá com os jornalistas em Canoas. Celso, obrigado pela sua participação e já vou direto à pergunta. Houve em Brasília uma reunião no Ministério da Justiça, a FENAGE esteve presente para tratar de medidas de proteção aos jornalistas. O que aconteceu e quais são os resultados? Bem, boa noite. Sim, nós vimos esperando essa reunião com o ministro já há um ano. A FENAGE já havia, quando começou o índice de violência em movimentos começou a aumentar, nós percebemos que estava em andamento um processo muito perigoso. Naquele momento pedimos uma reunião com o ministro, que infelizmente não conseguimos obter. Foi nesse momento só que nós conseguimos nos reunir com o ministro. Mas já tínhamos conseguido uma audiência, e a partir daí se instalou um grupo de trabalho com a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. E na Secretaria, nós, para enfrentarmos a onda de violência que não vinha das manifestações, vinha de um outro local, que era um aumento dos índices de criminalidade contra jornalistas a partir de mortes encomendadas. Certo. O Brasil também ocupa um incômodo, desculpe a tosse. Nenhum problema. Obrigado. O Brasil ocupa um incômodo ranking de estar entre os primeiros países da América Latina de assassinatos de jornalistas por encomenda. Né? Ou seja, nós estamos pontuando junto, e isso é absolutamente inaceitável, com México, Honduras e Colômbia. Então, ali instalou-se um grupo de trabalho, onde desculpe, a FENAGE fez uma série de considerações e pediu para esse tipo de violência que nós precisávamos de um observatório nacional para os números não ficarem manipulados como são, né? Ou seja, existem organizações não governamentais internacionais que inflam ou desinflam esses números Sim. de acordo com os seus interesses. Nós precisávamos de um acompanhamento, mas principalmente nós precisávamos para acompanhar denúncias, ameaças, mortes em processos policiais e processos judiciais, ou seja, para impedir a impunidade. Este observatório parece que entrou no relatório final do grupo de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência e já foi apresentado nessa reunião ontem para o ministro da Justiça, que também acha interessante, portanto, é uma proposta que ele incorpora, além da federalização das investigações contra crimes contra jornalistas. Correto. Né? Por exemplo, nós tivemos ontem mais um cinegrafista assassinado, não sabemos bem ainda as condições. Depois da morte do Santiago, também tivemos no interior do Piauí a morte de um jornalista. Enfim, esse tipo de morte continua crescendo no país e nós temos que enfrentá-lo. Mas a violência, e precisamos também de equipamento, essas coisas que vocês conversavam há pouquinho. Mas, principalmente, nós precisamos de uma sinalização do Estado brasileiro de que compreende a gravidade dessa situação e dá a essa situação a dimensão que ela tem. Eu acho que com essas duas grandes movimentos nós conseguimos sinalizar, pelo menos para a sociedade brasileira e internacional, que nós vamos enfrentá-lo no que diz respeito ao Estado. Por outro lado, nós precisamos e estamos insistindo, e espero que agora esta morte sirva pelo menos para Sim. isso, devemos isso ao Santiago, que as empresas assinem conosco, a Federação pede que, em nível nacional, se assine um protocolo onde essas condições sejam dadas quando os jornalistas assumirem condições de risco. Nós não somos uma profissão de risco, Sim. mas assumimos em determinados momentos. Quando nós assumimos essas condições, é obrigação das empresas garantirem proteção. Coletes, que são incômodos, é verdade, temos que achar os coletes que são mais eficientes e, ao mesmo tempo, funcionais, Sim. capacetes, etc. Ok. Além disso, uma infraestrutura, porque é patético, é assustador, é melancólico ver aquela figura do Santiago abandonada no meio da praça de guerra,
sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma uma equipe em torno, inclusive muito cuidadoso. As pessoas que eu conheci me garantiram que ele era um profissional cuidadoso e parecia cuidadoso, na medida que não estava afoitamente na frente da situação e tal. Mas nas condições que ele estava vulnerável, muito vulnerável. Ok. A violência que estava em torno. Perfeito. Celso Schroeder, eu quero agradecer muito a sua participação. Aqui o Na Linha é Jogo Rápido e gostaríamos de poder contar contigo aqui um dia ao vivo no Câmara Aberta Sindical. Forte abraço, muito obrigado. Um abraço. Muito bem, eu queria voltar aqui para o Guto sobre as condições de trabalho dos jornalistas. Houve uma época, Charlot e Esdras, que se perdiam muitos dedos nas prensas aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Aí os metalúrgicos foram à luta e conseguiram uma NR, uma norma regulamentadora chamada NR das prensas. E as empresas tiveram que comprar prensas mais modernas ou instalar equipamentos de segurança, e isso efetivamente funcionou. No caso dos jornalistas, você acha que se caminhará para um observatório nacional importante, porque ele acaba sendo um banco de dados e vai, digamos, mais ou menos tipificando cada agressão ou crime, né? Também tem avanços na lei, isso é importante. Agora, no caso do profissional, do jornalista, do ponto de vista do sindicato, o que pode se fazer? Uma NR ou nas convenções coletivas negociar garantias? Por exemplo, a categoria de vigilantes. O vigilante, ele tem, pela Lei 7.102 de 83, ele tem seguro de vida. Não estou dizendo que é o caso de todos os jornalistas, mas está lá na lei. Ele tem isso é garantido. O que você acha, Guto, que deve se aplicar aos jornalistas? Bom, seguro de vida já tem na convenção. Tem? Tem. Mas aí eu acho que nós estamos caminhando para um processo em que a solução tem que ser tripartite. Ela tem que envolver os trabalhadores do sindicato. Correto. Ela tem que envolver as empresas. As empresas são parte essencial no problema e na solução do problema, e tem que incluir o governo, né? E nós temos que procurar esse diálogo e a construção desse sistema de proteção, que acredito que vai ter que passar por vários instrumentos, inclusive a convenção coletiva, sem dúvida nenhuma, mas também regras de Estado, né? E compromissos efetivos das empresas. Porque o que acontece quando um jornalista sofre violência tem que ser caracterizado como um acidente de trabalho. Tá. Porque ele sofreu aquela violência pelo trabalho dele. Claro, Se ele, em vez de ser jornalista, fosse vendedor de doce, né, ele não teria sido alvo daquela violência. Perfeito. Né? Então, a violência contra o jornalista é fruto do trabalho do jornalista. Se é fruto do trabalho, envolve a empresa para quem ele trabalha. As empresas, durante muito tempo, elas fugiam dessa discussão. E hoje você percebe uma vontade do patronato? Tem disposição para discutir? Hoje eles estão numa situação em que eles são obrigados a discutir essa questão. Não que eles tenham mudado assim muito concepção, é que eles estão numa situação que os obriga a sentar com o governo e com os sindicatos para discutir essa questão. Isso é um escândalo internacional. Tá. Não é? Lá no sindicato, a gente recebe e-mails, ligações. Agora, esses dias, várias ligações de várias organizações internacionais procurando informações. Não é? Porque isso está chamando a atenção das entidades internacionais. Correto. Não é? Uma coisa que eles não entendem muito, e eu tentei explicar esses dias, é exatamente como é que é o processo de investigação. Tá. Né? Porque eles às vezes veem, olha, o governo federal se manifestou, mas o Estado, eles não entendem como é que funciona essa estrutura brasileira que é ineficiente. Perfeito. Né? Não se pune esse tipo de crime no Brasil. Ok, obrigado, Guto. Eu quero aqui, antes de passar para os demais, já registrar algumas perguntas e algumas manifestações. Uma delas do Jaime Bonfilioli. O Jaime é habitué, todo programa ele participa aqui e me questiona, é seu esporte predileto, me questionar.
Aí eu disse aqui da CPI dos Black Blocs, ele disse, por que é uma bobagem uma CPI para saber o que há por trás daqueles Black Blocs do Rio de Janeiro e cuja atuação resultou na morte do cinegrafista? Será que você teve uma recadeia stalinista? Eu lamento. O stalinismo aqui tem uma explicação. Primeiro, CPI para tudo é a melhor forma de não se apurar nada. A gente sabe que isso aí é cortina de fumaça, manobra diversionista, com tanta coisa para ser investigada no Brasil, agora pegando a onda, surfando na onda, eles querem armar uma CPI que não tem pé e nem cabeça. Põe o delegado da esquina a investigar, a Polícia Federal que já tá no bom caminho. E quanto ao stalinismo, é porque um dia ele perguntou assim, quem matou mais, Hitler ou Stalin? Eu disse, olha, essa conta eu não sei fazer. Eu sei que o Hitler fez a guerra e o Stalin contribuiu para a paz. Portanto, o Stalin é moralmente superior ao Hitler e acho que sobre isso não cabe qualquer questionamento. Mas o Câmara Aberta Sindical é assim mesmo, né? Que é a TV comunitária, os telespectadores falam e não precisam necessariamente concordar com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, eu quero mostrar alguns materiais que recebemos. A revista dos sindicatos comerciários de Jundiaí, com a Miss Comerciária, é uma tradição dos comerciários fazer esses concursos de Miss. Também temos aqui a revista da Federação dos Comerciários, com uma moça que foi eleita a Miss do Estado de São Paulo, Juliana Pereira, a Miss Comerciária Paulista 2013. A bela loira brilhou na passarela do concurso e garantiu o título aos 5 comerciários de Barretos. Você vê que Barretos não tem só peão lá, né? Só na festa do peão de boiadeiro. Tem muita mulher bonita lá também, como mostra aqui a revista da Federação. Nós estamos hoje aqui no estúdio, com o Esdras Martins, secretário-geral da Associação dos Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo, a ARFOC, João Paulo Charlot, que é coordenador de comunicação do Conectas, que é uma instituição ligada aos direitos humanos, também já foi da Cruz Vermelha Internacional, atua também na Oboré, e o José Augusto Camargo Guto, presidente do meu sindicato, o Sindicato dos Jornalistas. Me parece que tem um intervalo, Enéas, já posso chamar um intervalo? Há um intervalo aqui no programa, tem 2 ou 3 inserções de entidades de classe, daqui a pouco nós retomamos o Câmara Aberta Sindical, ok? A Contrato disponibilizou no site uma tabela com os projetos de interesse da categoria Turismo e Hospitalidade e listou também os projetos que ameaçam os direitos dos trabalhadores que estão em tramitação no Congresso Nacional. Acesse www.contrato.org.br e fique atento. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Dois representantes do Sebrae São Paulo foram recebidos pelo presidente Mota na sede da FEComerciários sexta-feira, dia 31. Bruno Caetano, diretor superintendente, e Luiz Carvalho, coordenador de Relações Institucionais, conheceram a estrutura da federação e apresentaram os serviços do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo. Campinas foi a 39ª cidade a ser visitada pelo presidente Mota, quarta-feira, dia 29. Sempre esteve acompanhado do presidente Aparecido Nunes do sindicato. Mota visitou os comerciários em seus locais de trabalho, concedeu entrevistas ao jornal Diário Correio Popular e à rádio CBN Campinas. A visita continuou no calçadão da cidade, onde Mota dialogou com os comerciários. A visita se encerrou à noite em uma confraternização com diretores, funcionários e familiares do Sindicato de Campinas. O encontro atraiu aproximadamente 300 pessoas. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao Movimento Sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta
e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook apenas Nova Central. Sejam bem-vindos. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. A gente debate tudo aqui, mas debate especialmente o mundo do trabalho. Hoje nós estamos falando das condições de trabalho dos profissionais de comunicação que vão para a linha de frente e às vezes se expõem, como foi o caso do nosso companheiro cinegrafista da TV Band, que morreu no Rio de Janeiro. Nós já tivemos a pergunta de um habituê do programa, agora nós vamos a outro habituê, que é o Nildo Nogueira, o famoso Nildo do bairro do Limão, que faz a seguinte consideração. Para mim, estão transformando o Santiago em Marte da imprensa e ele não é. Ele foi alvo de um rojão disparado a esmo e poderia ter vitimado qualquer pessoa. São jovens translocados, descontentes com a situação do país, que se transformam em milicianos e são pagos para fazer baderna. Assim disse o advogado deles. Pergunto a vocês, dariam 30 anos de cadeia ou amenizariam as penas? Um grande abraço ao meu amigo João Franzin, eu que lhe mando um grande abraço. Nildo, obrigado pela amizade por esses anos todos. Charlot, você gostaria de fazer algum comentário sobre a fala do Nildo? Esse é um argumento que às vezes aparece e eu fico um pouco perplexo, porque tudo bem, e daí que não era contra um jornalista? E se fosse outra pessoa? Digo, não acho que um jornalista seja tenha uma vida mais valiosa do que um manifestante ou um policial. Isso é uma arma com potencial letal conhecido, tanto Sim. assim que matou o Santiago. Sim. Eu não consigo atenuar a gravidade da morte de um ser humano, não é uma ponderação que me faça muito sentido, ou seja, estaríamos discutindo, talvez não com recorte trabalhista, mas estaríamos discutindo a morte de qualquer pessoa numa circunstância como essa. Eu não me sinto muito tocado pela observação, Correto. Acho muito grave o que aconteceu. Tá. Agora, na medida em que é um profissional de imprensa, suscita debates a respeito disso, né? Provavelmente se fosse um policial, a categoria estaria discutindo, se fosse um manifestante, provavelmente os movimentos estariam discutindo. O caso agora aqui é jornalistas, e eu acho que, como o Guto disse no começo do programa, não é um fato isolado, embora não tenha sido um ato dirigido contra Sim. ele, eu acho difícil dizer isso, porque é uma munição com pouca cuidade. O que a gente vê é uma escalada de agressões contra jornalistas, especialmente por parte da polícia, né? A Abrage tem um levantamento que mostra isso muito claramente. Mas eu vi como jornalistas vêm sendo hostilizados nas manifestações por manifestantes também. É preciso que se diga isso, é preciso que se converse muito abertamente e francamente sobre isso. Quer dizer, não sei em que medida hostilizar um repórter, um profissional, contribui para o sucesso de uma causa como essa que está na rua. Essa Perfeito. É a questão. É uma escalada, não foi um fato isolado, né? Ele morreu, um outro ficou cego. Em outros eventos já aconteceram mortes, já aconteceram agressões. Esse é o problema, né? O problema é que não é um caso que aconteceu isoladamente, é uma escalada, quer dizer, uma crescendo de violência. Esse é o grande problema. Perfeito. Olha, eu queria dizer que tanto a fala do Guto quanto do Charlot são corretas, porque nós precisamos, ou jornalistas ou não, trabalhar para construir um ambiente de paz no mundo, em qualquer lugar, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no trânsito, nas manifestações. É preciso cultivar o espírito de pacificação, é preciso desarmar os espíritos, porque, como bem lembrou Charlot, civis e manifestantes também ameaçaram profissionais de imprensa, e não foi uma única vez, foram várias vezes, de modo que vamos desarmar os espíritos e para as manifestações, mas sem achar que estamos numa guerra para eliminar inimigos. Esdra, eu vou passar uma pergunta aqui para ti, do Fábio Casseb. Obrigado, viu, Fábio, pela pergunta. Jornalista da Força Sindical, da assessoria da Força. De que maneira os sindicatos das categorias, aí vale a associação também, relacionadas à imprensa, podem contribuir para que esses profissionais tenham melhores condições de trabalho e mais segurança no exercício da profissão? Fábio. Então, primeiro, nós temos que conscientizar o próprio profissional que ele é a parte importante. Aquilo que o Guto falou do tripartite, não é... O profissional é importantíssimo, o repórter fotográfico é importantíssimo, o cinegrafista é importantíssimo. O equipamento de proteção individual, nesse caso, é importantíssimo.
cobrar de uma empresa, cobrar do patrão, cobrar dele próprio utilizar o equipamento, não é nada absurdo. Isso já é feito em empresa, em fábrica. E nós temos que... Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Mas para isso, primeiro, nós temos que juntos nos conscientizarmos que isso é importante. Só que quando nós, a própria categoria, não se conscientizar que isso é importante, os metalúrgicos fizeram isso lá atrás, se conscientizaram que perder dedo era horrível, né? Não tem. Então nós temos que nos conscientizar que esses equipamentos são importantes, nós temos que utilizar. E nós ainda continuamos fazendo a discussão, não vou usar porque isso é isso, X. Então, esse tipo de coisa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Sim. Depois disso, nós temos que a categoria dar respaldo para as associações, para os sindicatos, para que ele vá lá cobrar. Isso é importante. Não deve ter 2 ou 3 pessoas só dentro da associação. Perfeito. Charlot, só um instantinho. Desculpe ser deselegante. Antes de você falar, eu quero registrar alguns assuntos da área sindical, para a gente não perder muito foco aqui do nosso programa. A gente recebeu um convite, aqui eu imprimi via computador, do Sintoresp, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Churrascarias, Bares, Fast Foods e Assemelhados de São Paulo e Região, pelo Francisco Alazão Lacerda, seu presidente, que convida para a posse da nova diretoria, que ocorrerá quarta-feira que vem, portanto, 26/2, às 18 horas, aqui no centro de São Paulo. A diretoria foi eleita, houve uma disputa judicial, a atual situação ganhou na justiça, já liquidou a fatura, o que seria a pendenga jurídica, e agora tomará posse naturalmente e escudada numa decisão judicial. Diga, Charlot. Aqui, bem na questão sindical que o Guto mencionou antes do intervalo e que o Esdras falou agora, talvez as pessoas que participam de categorias organizadas desconheçam o quanto os jornalistas são complicados. Porque, os jornalistas é a realidade como um todo, porque se você vai numa marcha, você vê a quantidade de pessoas que exercem o papel de comunicador, eventualmente de repórter, sem ser jornalista. O que remete à pergunta, o que é o jornalista? E se você considerar que grande parte das imagens disponíveis hoje, que tem um enorme valor documental, que tem um enorme valor até para a incriminação de policiais que cometem violações, são produzidos por jovens com celular, essa pergunta é muito importante. Ou seja, quem são os comunicadores hoje? E rapidamente as pessoas vão se surpreender, as pessoas que não participam desse mundo, que os jornalistas empregados numa empresa de comunicação compõem um número muito pequeno das pessoas que estão fazendo registros nas manifestações. Sim. Portanto, o nosso debate a respeito de material de proteção individual e tudo mais é extremamente relevante e ele se aplica, infelizmente, para uma parte ainda muito pequena das pessoas que registram isso. A segunda questão curiosa é a seguinte: diferente das categorias onde o chefe não é da mesma categoria, no jornalismo, o chefe de reportagem é o editor, que poderia obrigar o seu repórter, vamos dizer, obrigar da forma como fosse possível, sair à rua apenas com material de proteção individual, ele também é um jornalista. Então, o editor ou o chefe de reportagem que exerce um papel importante na segurança do empregado dessa empresa também é um jornalista. Sim. E muitas vezes também é inconsciente e inconsequente a respeito da importância de se proteger. E, por último, uma cultura que eu não sei se existe tão forte em outras categorias. O jornalista é muito avalentonado. Eu ia dizer que ele é machista, mas não é isso, porque às vezes as mulheres, e nas redações a gente já tem, na maioria das vezes, mais mulheres do que homens, também tem esse comportamento. O jornalista que vai para a rua e tem medo de cobrir manifestação, tem receio sobre a sua segurança, ou que volta de alguma maneira abalado psicologicamente numa cobertura, sim, ele tem vergonha de si próprio. Então, é um ambiente onde a questão da fragilidade não é bem vista. E nesse ambiente, então, o uso do material de proteção individual não é bem visto. Entendi. Então, todos esses elementos influenciam para além da questão do patrão. E é importante que nós, jornalistas, conversemos sobre isso abertamente também, para não parecer que existe um maniqueísmo apenas de submeter o profissional a questões cruéis. Perfeito. Charlot, o Guto está doido para falar, mas vai falar daqui a pouco. Guto, você fala daqui a pouco. O Jair da Saúde, olha aí, o apresentador aqui da TV Comunitária sofre, viu? O apresentador sofreu algum desses ataques do Black Blocs porque está com o olho inchado? Eu sofri o ataque de um carcinoma basocelular. Se você entrar no site do Dr. Drauzio Varela, que é um site sério, você terá uma explicação da medicina muito cuidadosa e muito elaborada sobre aquilo que me atacou sorrateiramente. Mas, como o Luiz Pereira, uma ocasião, caiu um raio lá no campo do Palmeiras, todos foram derrubados pelo raio, menos o Luiz Pereira. Ele disse assim: não será um mero raio que derrubará o Luiz Chevrolet. Não será um mero carcinoma que derrubará o João Franzinho. E a vida segue. Vamos em frente. Daqui a pouco tem reportagem
e a gente vai falar, explicar do que trata a reportagem. Mas antes, eu quero já avisar para um ato importantíssimo, viu, Charlot? Isso aqui tem a ver com aquilo, diretamente com a sua atividade, com o Guto, nós jornalistas, com o Esdras também, que é um ato... Ditaduras no Cone Sul, 50 anos depois. Aí os anticomunistas aqui vão ficar muito nervosos com a informação que eu estou dando aqui. Haverá nos dias 9, 10 e 11 de maio, no Teatro Municipal de Santo André, junto ao Paço Municipal, um evento que tratará das ditaduras que foram instaladas pelo Departamento de Estado americano e seus aliados aqui no Cone Sul a partir dos anos 60. Já confirmados, Pepe Mujica, presidente do Uruguai, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Lugo, ex-presidente do Paraguai, e Andrés Pascal Allende, sobrinho do presidente, do grande Salvador Allende, presidente do Chile, derrubado por um canalha chamado Pinochet, e pela CIA, né, que é sempre a CIA que está por detrás dessas encrencas, desgraçadamente. Então nós vamos, viu, Chico Bezerra, que me passou, muitíssimo obrigado. Nós vamos, evidentemente, que repercutir esse assunto aqui, porque é um assunto importante e que vai ao encontro daquilo que nós precisamos fazer, que é o resgate da memória. Aqui não tem revanchismo, não queremos botar ninguém no paredão, apenas que a história seja contada devidamente para que a mentira não prevaleça como uma versão definitiva. Guto, daqui a pouquinho você fala, por favor, o Esdras também, que nós temos uma reportagem. Vou falar rapidamente, que sempre faço um nariz de cera antes da reportagem entrar no ar. No dia 1º de fevereiro, eu fui com meu amigo Adálio Dantas para São Bernardo do Campo, lá encontrei o Guto e tantos outros amigos, que houve um evento do movimento sindical, chamado pelo Centro de Memória do ABC, e com apoio de todas as centrais sindicais, homenageando trabalhadores e sindicalistas que foram perseguidos, molestados e muitos até assassinados pelas ditaduras. Houve lá homenagem, acho que 600 pessoas, vários em memória, e eu estive lá cobrindo o evento. Vamos à reportagem, voltamos daqui a pouco com Câmara Aberta Sindical ao vivo. Nós nos encontramos hoje, 1º de fevereiro de 2014, em São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, mais precisamente no Teatro Cacilda Becker, onde vai acontecer um ato importante de todas as centrais sindicais, das regulamentadas, regularizadas ou não, do movimento popular, do movimento de resistência, que é um ato em memória às pessoas, aos trabalhadores e aos sindicalistas que foram vítimas da ditadura. Estamos aqui com o João Vicente Goulart, que é filho do ex-presidente Jango. O golpe foi dado contra o Jango, sobretudo contra os trabalhistas. E o João Vicente está aqui hoje num evento que reconta essa história. João Vicente, por que é importante fazer atos amplos e unitários como este? Bom, antes de nada, o meu agradecimento, João, a este ato que homenageia o presidente João Goulart nesse dia, e a importância, sem dúvida alguma, se traduz na recordação. Não é somente recordar, eu acho que nós temos que fazer e praticar esse tipo de atos para refletir sobre os 50 anos do golpe de Estado, que, como tu disseste, foi não somente dado contra o presidente João Goulart, foi dado contra os trabalhadores brasileiros. Nós estamos aqui com duas pessoas que viveram intensamente aquele período e, por coincidência, dois presidentes do meu sindicato, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Eu vou conversar primeiro aqui, obedecendo o critério da jovialidade, o Antônio Carlos Fon. O Fon, um repórter, um dos grandes repórteres brasileiros, presidente do nosso sindicato, que foi preso político. Antônio Carlos Fon, por que você está nesse ato hoje aqui em São Bernardo? Olha, Franzi, eu estou extremamente feliz, porque é uma homenagem dos trabalhadores. E eu acho que não pode haver, para um trabalhador, homenagem maior, reconhecimento maior, satisfação melhor do que receber uma homenagem dos seus companheiros, dos seus camaradas trabalhadores. Eu estou aqui por isso, muito feliz com esse ato. Adálio, o Antônio Carlos Fon está dizendo que é um dia feliz. E feliz especialmente porque homenageia quem raramente é homenageado, que é o trabalhador. Bom,
Eu acho que esse é o motivo de satisfação e que nos traz aqui, né? Porque eu gostaria de lembrar logo de início que é curioso que todas as manifestações que se fazem em relação ao período da ditadura militar, quando chega a vez dos trabalhadores, parece que não acontece nada. Eu não vi nada nos jornais sobre esse fato, que é absolutamente relevante. Acho também que eles continuarão ignorando, porque é a parte, digamos, a parte mais fraca do ponto de vista deles. Pereira, por que é importante o sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos, você, o Célio e outros diretores e trabalhadores metalúrgicos estarem aqui hoje? Acho que isso é um resgate da história, né? Então o movimento sindical, as centrais sindicais, está de parabéns, porque a gente não tem esse atrativo sempre de buscar a história do nosso país, e hoje aqui está se encontrando com o resgate da história de um passado cruel que nós tivemos na vida do movimento sindical, na vida das pessoas do país, desse país. Muito bem, voltamos Câmara Aberta Sindical ao vivo, estou olhando o relógio ali, já estamos correndo, faltando 8 ou 9 minutos. Zé Augusto de Camargo, presente, Guto, presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, João Paulo Charlot, que é coordenador de comunicação do Conectas, que é uma entidade ligada aos direitos humanos, Esdras Martins, secretário-geral da ARFOC. Eu registro uma longa participação do Sérgio Gomes, da Alboré, jornalista, né, um professor de todos nós, e eu não teria condições de expor isso aqui, é muito longo, é um tratado aqui do Hegel, escrito em alemão. E o Sérgio, na verdade, ele fala sobre a ouvidoria da polícia. O ouvidor da polícia atual é o Julinho, gente muito correto, advogado, gente sério, que tem um compromisso efetivo com os direitos humanos, com a democracia e com a civilidade. E o Julinho, nós vamos falar com ele em breve. Por quê? Porque o Sérgio Dias, repórter que ficou cego, esteve lá na agência sindical, nós o entrevistamos na rádio da agência, que é uma rádio que nós temos lá na web, e eu fiquei pasmo ao saber que ele, que estava cobrindo o evento, que tomou um tiro de borracha, que ficou cego, ficou 3 meses praticamente inativo, e com as sequelas que um problema desse traz, a digníssima Polícia Militar do Estado de São Paulo sequer lhe deu um telefonema para saber se estava vivo ou se estava morto, como é que estavam seus filhos, como é que estava a sua vida familiar e como é que ele ia fazer daqui para frente para sobreviver, porque ele usa o olho como instrumento de trabalho, porque ele é repórter fotográfico. Eu fiquei chocado com essa omissão da polícia. Eu não bato em polícia aqui, aqui não é o programa do Datena ou que o valha, mas não é possível que no Estado Democrático de Direito a polícia se omita dessa forma, é intolerável. Então nós vamos lá falar, já combinei com o Júlio, ouvidor da polícia, para colocar ele a par dessa omissão inaceitável da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Charlot, nós estamos aqui praticamente, desculpa aqui o discurso, mas é que eu fico injuriado. Chegando ao final do programa, eu queria que você fizesse as suas considerações e dissesse como é que a gente faz para entrar em contato com o Conectas e que, para um cidadão que mora, digamos, lá no Parque Lajeado, mora lá no extremo de Guarulhos, que tipo de serviço que o Conectas pode prestar a um irmão nosso? Talvez o serviço da Conectas não seja muito visto por ele, mas seja sentido. Por exemplo, eu acho que atuar no sistema prisional hoje em São Paulo é um assunto que irradia para todas as pessoas. Certo. Eu diria que não tem nenhum assunto social hoje no Brasil que não passe pelo sistema prisional, onde estão mais de 500 mil pessoas e é um setor que em 20 anos cresceu quase 400%. Praticamente não existe hoje uma pessoa aqui que não possa contar um drama sobre um parente, um amigo, um conhecido que sofra com um sistema falido como esse. Então eu diria para essa pessoa que não precisa se preocupar, Conectas não vai entregar nada a ela, a não ser um trabalho muito dedicado, muito duro e muito sério para a questão do respeito aos direitos humanos pelos cidadãos que se encontram nessa situação. Sobre o debate, eu não quero deixar de dizer que eu acho muito importante, fico muito satisfeito de participar de um debate como esse num contexto sindical. Acho que é um debate que tem sido amplamente ignorado. Os problemas hoje dizem respeito a questões muito pontuais de violações, quase pouco se fala de questão trabalhista, como se não existissem mais problemas ligados ao mundo do trabalho. Os problemas são ligados a gênero, a raça, sei lá o quê, que são questões importantes, mas que vêm um pouco eclipsando a questão
do trabalho. Eu acho muito importante aqui, queria agradecer pelo convite e dizer que vou acompanhar com atenção o programa, porque considero um debate extremamente relevante. Muito obrigado. Guto, suas observações, críticas, comentários? Duas questões importantes. Só para lembrar, registrar também, hoje teve eleição do CONDEP, a eleição do Conselho de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo. Correto. Foi hoje. Então, registramos esse fato. E já temos... Não sei. Resultados não temos. Não. A eleição foi na tarde de hoje. Bom, deixar registrado aqui também que em todos os casos, né, estou salientando, de violência, agressão contra um profissional de imprensa, contra um jornalista, que aconteceu aqui em São Paulo, nos últimos anos o Sindicato dos Jornalistas se manifestou e oficialmente, né, oficiou as autoridades. Fizemos isso com o governo do Estado, fizemos isso com as autoridades policiais, fizemos isso com a ouvidoria policial, no caso do Sérgio, todos, né? E não houve, todos foram registrados porque as autoridades retornaram o ofício dizendo que receberam e encaminhariam, né, a quem de direito. E não temos nenhuma comunicado de que tenha havido algum resultado. Certo. Pelo contrário, às vezes a gente recebe lá um comunicado que tal ou qual denúncia foi arquivada, né? Mas nós oficiamos as autoridades em todos os casos de violência. Isso é importante registrar e registrar que nenhuma delas teve o resultado que nós esperávamos de investigação profunda. O que nos levanta um segundo problema, que talvez você possa ter que fazer um segundo programa para a gente discutir aqui, que é a questão da impunidade. Tá. É a questão da impunidade dos agentes do Estado, que tem a ver, a gente falou aqui do ato, você mostrou um ato muito importante, a gente se encontrou lá, sobre a questão da Comissão da Verdade, da anistia, que também se debruça com casos de impunidades, né, históricas, que o Estado brasileiro não resolveu o problema que já aconteceu nesses outros países que vão participar desse debate em que você anunciou aqui. Então, talvez isso merecesse um outro problema onde a gente pode falar dessa questão da impunidade, que é um problema porque alimenta a violência. Perfeito. Esdras, da AFOC, rapidamente. Eu sou um repórter fotográfico, quero ficar sócio da entidade, quero conhecer o trabalho da entidade, tenho dúvidas até sobre o exercício da minha profissão, embora vocês, evidentemente, não substituam o sindicato. Como é que faz contato com vocês? Então, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo funciona ali na Rego Freitas, junto ao Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Você tem que ser um profissional, tem que ter MTB, Ministério do Trabalho, e basta entrar no site da ARFOC, arfoc.sp.org.br, e pegar todas as informações que você tem lá para você se associar. É importante especificar que o repórter fotográfico tem que ser credenciado pela ARFOC para participar de várias atividades. Por exemplo, para ir num jogo de futebol, ele não entra no campo de futebol se ele não tiver a carteira da ARFOC junto à Federação Paulista. Correto. Isso é importantíssimo que as pessoas entendam que uma associação, ela zela pela qualidade do trabalho do profissional. Perfeito, muitíssimo obrigado. Eu quero aqui fazer os comentários finais, agradecendo novamente Esdras Martins, secretário-geral da ARFOC, João Paulo Charlot, coordenador de comunicação do Conectas, que é uma entidade ligada aos direitos humanos, jornalista também, José Augusto de Camargo Guto, presidente do Sindicato dos Jornalistas, e espero que a gente tenha feito um debate aqui, um debate correto, sem histeria, sem atiçar nervosismos desnecessários e refletindo sobre problemas reais. Eu entendo que aqui no Câmara Aberta é nosso papel assim fazer e numa TV comunitária especialmente. E digo a você que nos assiste, metalúrgico, químico, condutor, bancário, servidor público, metalúrgico, qualquer outra categoria, nunca se omita perante um ato de violência. Procure o Estado, procure a delegacia, procure qualquer órgão do Estado, o Ministério Público, procure as organizações de direitos humanos, porque o silêncio e a omissão ajudam a criar, a fomentar o fascismo e o clima de violência. Portanto, construir um ambiente mais pacífico, mais civilizado
de tolerância e de respeito é um exercício cotidiano que todos nós temos de fazer. E se você é um trabalhador e sofreu um acidente ou enfrenta condições inseguras, procure o teu sindicato, porque o teu sindicato certamente vai te dar a devida orientação e até, se for o caso, uma assistência jurídica adequada. Eu me despeço aqui, agradecendo a todos e prometo que na quarta-feira que vem estarei em melhores condições aqui de apresentar o nosso Câmara Aberta Sindical, ok? Forte abraço! Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.